Como você deve saber, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha formação estava quase completa e eu estava trabalhando num estágio remunerado como um médico legista, bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando eu fui demitido do cargo por me recusar a participar do que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que tenha sido alertado sobre as consequências se vazasse qualquer informação sobre esse caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. Ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco e uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora eu não vi nada especificamente sangrento e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos trilhos? Enfim, quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena. Então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, do topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos do lado de fora da porta do carro do trem, e eles não estavam realmente fazendo nada, exceto discutindo e apontando para um corpo caído contra uma janela dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, ouvi um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. Ele está morto, não é? Disse o mais velho dos 2. Sim, mas mortos não fazem isso. Fazer o quê? Eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saiu de cena para nós analisarmos. É evidente que essa não era uma chamada que eles queriam lhe dar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com os policiais na cena enquanto o Doc entrou para dar uma olhada no homem no trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmam que o cara simplesmente sentou-se como todos os outros e em seguida parou de respirar. Causas naturais, eu pensei. Parecia só mais um caso seco. Mas quando olhei por cima do meu ombro para o Doc, ele parecia confuso. Olhe para isso, disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabe que sua parada não está por perto. Olhar para quê? Eu perguntei. Os olhos. A cabeça do homem estava para frente, com o queixo no peito, de modo que eu tinha que me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada em seu rosto. Quando fiz isso, Doc começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer, apenas repassando sua lista mental. Ele não respira, não tem pulso e sua pele está gelada. O tempo aproximado da morte é de 6 a 8 horas. Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com a lanterna pino, já que a pouca iluminação do trem não ajuda muito. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais para perto na esperança de descobrir o que é que Doc queria que eu visse, de modo que eu não parecesse um idiota, claro. E então, o cadáver piscou.
Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. Mas que porra é essa? Eu perguntei. Exatamente. Tem que ser apenas mais um espasmo muscular, certo? Eu também pensei nisso. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que, em seguida, começa a acompanhar como o Doc move o dedo para a esquerda e para a direita. Então o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes? Algo assim? Nunca. Ele está morto, certo? Eu diria que ele está morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado. Sabemos que não foi possível determinar a causa da morte no local. Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ele fez uma nota no relatório que este corpo tinha uma tendência a segui-lo com os olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação. Cartões de crédito, relógio, joias, um telefone, nem mesmo dinheiro. Tudo que eles descobriram sobre ele foi um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos os macacões de exame e eu fui responsável em despi-lo. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava o seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre seu vestuário. Primeiro, ele não usava nenhuma roupa íntima. Normalmente as pessoas usavam uma camisa por baixo. Boxers ou cuecas e meias, nada. Esse cara não usava nenhuma dessas coisas. Mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. O Doc ligou o gravador e, em seguida, ligou a serra circular. Eu vi como ele realizou a incisão, e eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita para que eu pudesse tentar fazer o melhor na próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o Doc é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o Doc fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem. Agora, vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver realmente o que está causando o movimento nos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto eu pude, mas o piscar constante me enervava. O Doc autorizou, por isso eu tomei um pouco de fita de sutura e trabalhei até a coragem de fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se libertar da fita. Acho que ele não gostou da ideia, disse o Doc. Então ele tentou tirar a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam imediatamente e o homem piscou para o Doc. Isso não é normal, eu disse. Há uma razão científica para tudo. Nosso trabalho é simplesmente encontrá-lo. Mas ele estava lutando para tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Você quer remover o crânio ou quer que eu o faça? Eu estou muito abalado para lidar com equipamento. Assim acho melhor apenas ver como o Doc usa a serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando com seu olho esquerdo, depois o direito, depois o esquerdo novamente. Eu ouço o som de estalo familiarizado causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Uou! Ok. Acho que você deveria dar uma olhada nisso. O que é isso? Pergunto enquanto ando ao redor para ver o que está vendo.
Os olhos do homem me seguem, é claro. Ele não tem nenhum cérebro. Doc? Agora não. Arrume suas coisas e vá pra casa. Vou terminar de arrumar isso. Mas... Vá logo! Eu ligo pra você mais tarde. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Mais uma coisa. Não diga nada a ninguém. Doc nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que eu era para aguardar novas instruções. E que eu receberia licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Essa manhã, eu ouvi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que estava no escritório do médico legista. Parece que ele trabalha com a CIA, FBI, NSA, alguma dessas agências de 3 letras. Ele perguntou se poderia entrar para conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar e, quando fiz, notei que 2 homens vestidos de forma semelhante estavam sentados em um carro preto do outro lado da esquina. Notei que havia 2 homens vestidos de forma semelhante sentados em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta havia o arquivo do caso para John Doe que fora encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do Doc, e este homem está pedindo para eu assiná-lo também. Eu tento dizer a ele que o arquivo está errado, mas ele levanta a mão e... Esta é a forma que isso aconteceu. Agora assine. Eu me pergunto sobre o Doc. Eu quero saber por que eu não tenho notícias dele. Ele diz que o Doc se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assiná-lo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. Ele usou a palavra executado. Ele saiu quando eu pedi-lhe para ir embora. Mas ele me avisa para não mencionar isso a ninguém ou teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Eu só poderia ser paranoico. Para me certificar que eu não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando eu me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei um sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o Doc e eu vimos algo que não era para sabermos. E agora estamos em perigo. Encontrei o número da casa do Doc. Quando eu liguei para ele, foi direto para o correio de voz. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda depois que eu comecei a falar. Se alguém está monitorando meus telefonemas, é possível que meu carro esteja grampeado também. Eles já sabem exatamente onde eu estou. Mais uma vez, talvez eu esteja apenas paranoico, louco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para um cadáver espantalho que olha, pisca e sorri. Eu não posso imaginar como algo assim poderia existir ou por que existiria. Eu estou com medo. Muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e enviá-lo a todas as pessoas que eu conheço. Eu espero que essa informação chegue a alguém.